Queridos Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesse momento para estudarmos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado a cada sábado conosco aqui, no entendimento desse livro, da mensagem do terceiro anjo. Rogamos ao Senhor, Pai, que o Espírito Santo continue nos ajudando, que o Senhor, Pai, nos abra o entendimento e que a gente possa compreender essas mensagens tão preciosas desses últimos dias. Por isso, nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, olha só. Hoje nós estamos entrando no capítulo 20, né? Estamos estudando hoje, nós iremos ver o sábado como um sinal, e isso vai trazer, né, muita luz ali sobre essa questão do sábado, o sétimo dia do Senhor. E eu tenho certeza que vai, né, nos dar cada vez mais ânimo em chegar o sábado, né, e guardar o dia do Senhor. Nós vamos entender o verdadeiro significado disso, né? O verdadeiro significado da guarda do sábado. Então, logo no início, ali na página 261, quem puder dar uma olhada aqui, ó, vamos ler juntos aqui, Êxodo 31, 17. Vamos ler Êxodo 31, 17. Eu vou ler na tradução da Almeida Corrigida Fiel, certo? Que aí vai estar uma pequena variaçãozinha, mas em outras traduções vocês vão encontrar diferente também. Êxodo 31, 17, diz assim, ó, entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Então, aqui, né, aqui nesse versículo, ele fala que Deus, o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo, e porque em 6 dias Deus criou, né, Deus fez a criação, e no 7º dia ele descansou, e a Bíblia fala assim, ó, restaurou-se. Talvez na tradução que você possa ler aí, não vai ter essa palavra restaurou-se, vai ter assim, tomou alento. O que significa esse tomou alento, ou restaurou-se, né? Então, olha só que coisa interessante. Ele vai dizer assim, na página 261. Quando ele terminou de criar, ele descansou e tomou alento. Ou seja, se alegrou, porque sua criação refletia o que idealizara em sua mente. E porque o seu propósito havia se cumprido e se manifestado na obra concluída. Essa é a ideia expressa pela frase tomou alento em Êxodo 31, 17. Então, a Bíblia fala que quando Deus terminou os 6 dias da criação, ele tomou alento. Tomou alento, ou restaurou-se, não é a ideia de que ele estava cansado, estava fadigado de fazer aquilo, e aí ele sentou para descansar. Não. Significa que ele se alegrou, ele olhou e falou assim, e se alegrou, né? Então Deus ficou muito feliz quando ele olhou para a criação e viu os animais, o ser humano, as flores, as ervas, tudo Deus olhou e Deus ficou muito alegre. Então isso que significa essa frase em Êxodo 31, 17, tomou alento. E aí, Jones fala, né, que o fato dele ter olhado, ele viu que aquilo que ele idealizou na mente dele estava realmente, foi colocado em prática. Como? Pela palavra. Então, ele pensou, gerou a imagem já na cabeça mesmo, na mente, né, na mente do próprio Deus. E aí, quando Deus falou que a terra produz a ervas que dão semente, ele já tinha, né, formado uma ideia do que seria aquilo, e a palavra foi lá e fez exatamente o que ele pensou. Então, isso significa, né, esse é o poder de Deus na criação. Então, nós falamos sobre isso no último estudo, que é o poder de Deus na criação. Onde residiu o poder de Deus? Na palavra. Nós vimos que a palavra é Cristo, né? Então, Deus criou tudo por meio de Jesus, utilizando qual meio? A palavra. Então, é a partir disso que a gente vai começar a entender realmente o que é o descanso de Deus, né? Porque o descanso de Deus não é o descanso humano. A gente vai fazer essa diferença bem clara entre o que é o descanso de Deus e o descanso humano. Porque ele diz assim, ó, na página 261 ainda, ele fala, a pessoa que recebe o descanso do Senhor e desfruta dele no 7º dia, esta guarda o Shabat, ou o sábado bíblico, pois está guardando o descanso de Deus. É isso que ela está fazendo. Trata-se do descanso de Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o descanso do Senhor teu Deus e não teu. O descanso pertence a Ele. Quando nos lembramos do dia de descanso, nós nos lembramos do descanso de quem? Nosso ou dele?
do Senhor. Sim, do Senhor. É completamente o descanso de Deus. Então aqui já é muito importante, já desde o início ele fala isso. O descanso do sétimo dia não é o meu descanso, é o descanso de Deus. Então, o sétimo dia, nós não devemos olhar para o sétimo dia como se é o dia do meu descanso. Né? A gente vai falar sobre isso quando for ver Isaías 58 também. Então, olha só, ele diz assim, que tipo de descanso? É isso que a gente vai precisar entender, né? Qual é o meu descanso? Qual é o descanso de Deus? Ele vai dizer assim, que tipo de descanso era ou é esse que faz parte do sétimo dia? Aí a congregação responde, alento ou refrigério. Aí diz, o refrigério, a restauração de quem? De Deus. Deus é espírito. O único tipo de descanso que ele poderia ter é descanso espiritual. Então, uma pessoa que não alcança ou desfruta do descanso espiritual no sétimo dia, esta não guarda o sábado, pois o descanso sabático é de natureza espiritual. Trata-se do descanso de Deus e de nenhum outro. Por ser um descanso espiritual, o sábado é uma questão espiritual, pois o descanso de Deus se encontra nesse dia. Há descanso espiritual nesse dia. Isso aqui é muito importante, olha só. Vamos criar uma situação aqui para a gente poder ver isso na prática. Digamos que você trabalhou a semana inteira, está muito cansado, e você tem muita coisa para resolver, mas como você guarda o sábado, você vai deixar para resolver essas coisas no domingo, né? E você está muito cansado fisicamente, e você vai, e aí diz assim, que bom que chegou o sábado, é o dia de descansar e tudo, não vou trabalhar. Aí você vai e deita, aí vai para a igreja de manhã cedo, e deita o dia todo. Passa o sábado todo deitado. Que penso esse sábado. E aí, você dorme, passa o sábado inteiro, e quando termina o sábado, parece que seu corpo sabe daquilo, aí quando já chega de noite, o sábado já acabou, você acorda. Que bênção. Será que a gente está guardando o sábado assim, dessa forma? Né? Então, veja, o descanso não é o meu descanso, é o descanso de Deus, ou seja, é uma questão espiritual. Ou então, digamos que nem que você chegue a dormir o sábado inteiro, o sábado à tarde todo, mas digamos que você deite na sua casa, você chegou da igreja, aí você almoça e deita, e mesmo que você fique acordado, mas você fica com pensamento nas coisas que você precisa resolver. E você, muitas vezes, marca alguma reunião para o final do sábado e aquilo fica martelando na sua cabeça. E você está ali, rapaz, quer adiantar essas coisas, deixar tudo pronto e tal. E aí você está ali descansando o seu corpo, mas o seu espírito, a sua mente, não está guardando o sábado. Então, uma pessoa que está fazendo isso, ela está guardando o sábado? Não. Nós iremos ver que ele fala sobre... Existe essa diferença entre você separar o sétimo dia do ciclo semanal e você guardar o sábado. O fato de você separar um dia da semana não significa que você guarda o sábado. Porque o guardar o sábado significa ter o descanso espiritual de Deus. E esse descanso, nós iremos ver como é que nós podemos conseguir esse descanso. Aí ele diz, agora, vamos ler o que se encontra em Gênesis 1, versos 27 e 28. Ele vai dizer, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Em que dia isso aconteceu? No sexto dia. Então, Deus abençoou o homem antes de abençoar o sétimo dia. Isso é um fato, não é? Sim. Concordam que Deus abençoou o dia tão certamente quanto abençoou o homem? Sim. Vamos parar aqui. Olha que interessante. Nós vimos, né, várias vezes que Deus abençoou o sétimo dia, santificou o sétimo dia. E a gente sempre lembra, né? Se a gente perguntasse assim, o que foi que Deus abençoou na criação? O sétimo dia. Mas se você observar atentamente, a Bíblia fala que Deus abençoou o homem também. Então, antes do sétimo dia, Deus abençoou o homem. E aí, depois que Deus abençoou o homem, ele abençoou o sétimo dia. Aí ele vai dizer assim, seria a bênção com que ele abençoou o dia tão real quanto a bênção com que abençoou o homem? A congregação fala, exatamente a mesma. Ambas são reais. Qual foi a bênção? A bênção posta sobre o homem era de quem? Era a bênção de Deus. A bênção posta sobre o dia era de quem? Era a bênção de Deus. Ele diz, bem, quando o homem abençoado chegou ao dia abençoado, será que ele recebeu uma bênção adicional nesse dia, além do que ele havia recebido antes de iniciar esse dia? A congregação responde, sim. Isso aqui, gente, é maravilhoso. Quando o homem começou
a existir, né? Passou a existir, que Deus abençoou o homem. Quando chega no sétimo dia, Deus abençoa o sétimo dia. Então, ó, se o homem já é abençoado e o sétimo dia é abençoado, será que poderia existir mais bênção para o homem, sendo que a mesma bênção do sábado era a bênção que Deus colocou sobre o homem? As duas eram bênçãos de Deus. Nós vamos ver que sim. O homem já era abençoado, mas ao chegar no sábado, a bênção aumenta. Aumentava e até hoje aumenta. A gente vai ver isso. Veja só o que ele vai dizer. Ó. Deus então santificou o dia, mas o que fez com que ele se tornasse santo? Aí ele diz, a presença de Deus. A presença de Deus torna as coisas santas, torna um lugar santo e torna uma pessoa santa. A presença de Deus tornou o dia santo. Então, a santidade de Deus está vinculada ao dia. A presença de Deus, a santa presença de Deus, está vinculada ao sétimo dia, ou seja, ao sábado. Portanto, quando o homem chega até esse dia da forma como deve vir, com a mente espiritual, com a mente do Espírito de Deus, e recebe o repouso espiritual, o refrigério espiritual que se encontra nele, a bênção espiritual que ele contém, ele não recebe também essa presença e se torna participante dessa presença, na qual se encontra a santidade de Deus que o transforma? Ele recebe de fato. E esse é o verdadeiro significado da guarda do sábado. Olha isso. Então, qual é o verdadeiro significado da guarda do sábado? Olha como cada capítulo, gente, que a gente vai passando, é extremamente importante, né? A gente entender os capítulos que a gente já passou, porque cada capítulo que vai passando, as coisas vão se encaixando realmente como um quebra-cabeça. Há vários capítulos atrás, a gente falou da diferença entre a mente carnal e a mente espiritual. A mente espiritual é a mente de Cristo. E nós vimos em algumas semanas atrás que só é possível eu ter a mente de Cristo como pelo recebimento do Espírito Santo, e o Espírito Santo é que coloca em mim a mente de Cristo. E aí agora, tudo se transforma, né? Minha mente é transformada, é retirada aquela mente carnal e eu recebo uma mente espiritual, uma mente apta para entender e discernir o reino de Deus. Então é essa mente, ou seja, quando eu olho para o sábado e entendo que o sábado é um descanso espiritual, o que é que vai acontecer então? Eu começo a perceber as bênçãos espirituais desse dia. Então eu vou olhar para o sábado, entendendo que o descanso que me é dado, o descanso que me é provido nesse dia, é um descanso espiritual. E eu só vou começar a repousar verdadeiramente quando eu repousar de que forma? De forma espiritual em Deus. Como é que eu faço isso na prática? Veja só. Como foi na criação que Deus operou? Pela palavra. Deus falou e tudo se fez. Como é que eu posso hoje desfrutar esse descanso de Deus? Observe, como foi que se deu o descanso de Deus no início? Deus falou e tudo se fez. Quando a palavra dele terminou de operar, o que foi que ele fez? Ele descansou. Então, quem é que opera todas as coisas na criação? A palavra. Então, para eu ter um verdadeiro descanso hoje, nós vamos até ver isso mais um pouquinho à frente. Para eu ter um verdadeiro descanso hoje, eu preciso repousar em quê? Qual é o meio que eu preciso compreender que eu devo repousar? Na palavra do Senhor. Então, nós vamos ver que criação e redenção são a mesma coisa. Nós vamos ver que redenção também é criação. Nós vamos ver isso. Então, veja, para eu ter o verdadeiro repouso do sábado, eu preciso ter primeiro o quê? Uma mente espiritual. Porque é só quando eu tenho essa mente espiritual que eu começo a perceber que a guarda do sábado é um verdadeiro encontro com Cristo. Por isso, quando ele falou com Nicodemos, ele disse, olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você não tem a mente espiritual. Você não nasceu da água do Espírito. Então, você não consegue, você faz as coisas religiosas, mas você não entende por que você faz essas coisas. Você faz por tradição. Então, muitas vezes pode acontecer isso conosco também, o sábado, eu guardo o sábado. Muitas vezes eu posso estar apenas separando o sétimo dia da semana, né, deixando de trabalhar, mas, na verdade, não estou guardando o sábado. Porque para eu guardar o sábado, eu preciso de uma mente espiritual para compreender esse repouso espiritual e aí sim conseguir plenamente descansar na promessa. Então, a primeira coisa é ter uma mente espiritual. Se eu tenho uma mente carnal, eu não tenho como guardar o sábado. Veja só, né? Então, a lei de Deus ela é espiritual. Então, ele vai continuar dizendo assim, ó, com que propósito tudo isso foi feito? Por que o sábado foi feito? Aí ele vai dizer, ele diz assim, com que propósito tudo isso foi feito? Por que o sábado foi feito? A congregação responde,
para o homem. Ele foi feito para o homem. Então, Deus descansou e colocou sua bênção espiritual sobre o dia em favor do homem, não é mesmo? Sim. O alento ou refrigério de Deus, a alegria que ele teve nesse dia, tudo foi em função do homem. A bênção com que ele abençoou o dia era destinada ao homem. A santidade que sua presença trouxe a esse dia era destinada ao homem. Sua presença santificadora era destinada ao homem. Em síntese, então, não é um fato que o propósito do sábado era permitir que o homem se tornasse participante da presença de Deus e se familiarizasse, mediante uma experiência vivificante, com o descanso espiritual de Deus, a bênção espiritual, com a presença de Deus para torná-lo santo, com essa presença que o santifica. Eu não sei se eu coloquei essa parte no slide, mas ele fala assim, ó, olhe para o Éden. Durante a semana, o que Adão e Eva faziam? Eles trabalhavam no campo, né? Eles trabalhavam ali, faziam um trabalho de jardinagem, cuidavam do jardim, tudo isso. Então, aí Jones fala, através de olhar para a natureza, eles conseguiam compreender sobre Deus. Então, eles olhavam para o botão de flor, eles olhavam para as gramas, eles olhavam para os animais, e cada detalhe da criação ia explicando para eles sobre quem é Deus. Né? Então, eles conseguiam compreender isso através da natureza. Hoje, nos nossos dias, né, agora em 2022, você ainda consegue compreender alguma coisa sobre Deus na natureza? Com certeza. Mas não como no Éden, né? Porque no Éden era tudo perfeito, então eles conseguiam ter uma visão mais clara. Hoje existe uma mancha sobre o mundo, né? Que é o pecado. Então a natureza não mais testifica do Criador tanto quanto fazia no Éden, né? Porque hoje existem elementos de morte na criação, a criação gêmea. Então, quando eles faziam isso, que eles entravam no Éden, que trabalhavam e tudo isso, o que eles faziam? Eles aprendiam sobre Deus. Mas no sábado era diferente. No sábado, durante a semana, eles aprendiam sobre Deus. Mas no sábado, o próprio Deus vinha estar com eles ali. E eles tinham um relacionamento o dia inteiro com o próprio Criador. Então, eles não aprendiam sobre o Pai. Eles tinham um relacionamento com o próprio Pai. Durante todo aquele dia. Então, é isso que ele vai dizer. Então, o sábado se destina a quê? Então, o homem, desde o início, qual era o propósito de Deus? Que a cada semana, né, eles tivessem um encontro especial, e o ser humano, a cada sábado, ia ter uma comunhão mais profunda do que antes. Ou seja, você teve comunhão com Deus hoje, durante a semana você vai se aprofundar ainda mais, mas no sábado vai ser mais profundo do que na semana. E quando chegar no próximo sábado, vai ser mais profundo do que o sábado passado. E quando chegar no outro, vai ser mais profundo ainda do que foi o passado de novo. Então, esse era o propósito original de Deus. Quando Adão e Eva foram criados, eles foram criados, começaram a conhecer sobre Deus, mas se eles nunca tivessem pecado, até hoje, todo sábado seria mais profundo, o relacionamento estaria mais profundo do que o sábado anterior. E isso pela eternidade sem fim. Então, o sábado perdeu esse propósito? Não. O propósito do sábado continua sendo esse. Que durante a semana você esteja ali buscando o Criador, mas no sábado você vai ter uma coisa a mais. Você vai ter um relacionamento mais profundo do que você tem durante a semana. E ele diz, agora outro pensamento. Quem era de fato o agente presente na criação? Cristo. Quem descansou? Cristo. Quem tomou alento ou se restaurou? Cristo. Quem abençoou? Cristo. Aí ele diz, foi a presença de quem? Foi a presença de quem que santificou o dia? De Cristo. A presença de quem se encontra nesse dia? De Cristo. Então, a pessoa a quem a presença de Cristo não santifica, não torna santa, não abençoa, e a quem não traz descanso, ora, tal pessoa não pode guardar o sábado. Vocês não percebem que é somente com Cristo, no homem interior, que o sábado pode ser guardado? Isso porque o sábado traz e tem em si mesmo a presença de Cristo. Veja só, olha como isso é maravilhoso você pensar isso na sua prática, no seu dia a dia. Digamos que durante a semana, você dá tanto tempo para as coisas normais da vida, né? Se você for parar para fazer um relatório da vida de cada pessoa, todo mundo vai dizer assim, não, eu trabalho muito, tem muita coisa para resolver, e isso e aquilo, às vezes não dá tempo. A gente sempre tem tempo para as coisas, para resolver as coisas do mundo, né? As coisas corriqueiras da vida. Não, porque eu preciso fazer dinheiro, porque eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo outro. E, normalmente, a gente vai deixando as coisas espirituais, assim, não, eu tenho 5 minutinhos no meu dia, 10 minutinhos de manhã e tal.
Mas veja, se durante a semana a presença de Cristo não me enobrece, não me santifica, não me justifica, né, não me traz cada vez mais deleite nas coisas espirituais, será que eu posso chegar no sábado e dizer assim, hoje eu vou guardar o sábado? Por que isso não tem como realmente acontecer? Por quê? O sábado, o final da semana, o sábado, o que é que ele deve ser para nós? A coroação do relacionamento com Cristo. Ou seja, durante a semana, Cristo está me santificando, me dando cada vez mais desejo, cada vez mais impulsos espirituais, e eu busco cada vez mais, e aí quando chega no sábado, aquela presença que está comigo durante a semana, essa mesma presença vem para mim de forma mais forte no sábado. Então, eu estarei guardando o sábado, porque quem é que eu vou encontrar no sábado? O mesmo Cristo que vem me santificando durante a semana. Só que uma presença mais profunda. Gente, isso é maravilhoso demais. Então, a cada sábado, nós temos uma promessa de mais bênçãos do que nós tivemos anteriormente. Isso ele fala no livro. Se vocês forem observar, lerem o capítulo todo, vocês vão ver que tem uma parte que ele fala assim, ó, lembra que a gente falou que o homem ele já era abençoado no sexto dia, mas mesmo assim Deus abençoou o sábado por causa do homem. Aí vem aquela questão, né? Se o homem já era abençoado, para que abençoar o sábado por causa do homem? Porque o sábado é uma bênção adicional. Quer dizer, você já é abençoado, mas ainda vou lhe dar uma bênção adicional, ou seja, todo sábado você já é abençoado durante a semana, mas no sábado você ainda vai ter ainda mais. Então, se você já busca, olha como isso é maravilhoso, ou seja, você tem uma promessa de que se você buscar Cristo durante a semana, e vamos dizer que você busca ali durante 3 horas por dia, ó, e você busca, a bênção que você vai receber no sábado vai ser ainda maior, ou seja, quanto mais você buscar, mais proporcionalmente, né, mais profundamente você recebe a bênção no sábado. Ou seja, o sábado pode ser mais bênçãos para uns do que para outros. Por quê? Porque tem uma bênção adicional ali. Por mais que você busque, vamos dizer que você buscou, só um exemplo, né? Vamos dizer que você buscou Cristo ali 10 vezes mais. Então, se você está mais profundo com Cristo, vamos dizer que você está nesse nível de intimidade com Deus, você está aqui em cima, no raso. Aí, durante a semana, você busca, e você chegou cá embaixo de profundidade. Se o sábado vai ser uma bênção adicional, o que é que significa? Que Deus vai lhe levar mais profundo ainda. Mas digamos que você só chegou aqui. Bom, quando chegar no sábado, Deus, por misericórdia, né, e por graça, ele vai aprofundar seu relacionamento com ele? Vai. Mas ele queria que você fosse ainda mais. Ainda mais. Era isso que ele queria com Adão e Eva. Eles tinham o mundo inteiro para desbravar. Eles começaram com Éden, né, mas com certeza eles iam ali, ó, ao longo de toda a terra, plantando jardins. E Deus queria o quê? Cada sábado eu venho aqui. A gente vai passar o dia inteiro juntos. E nosso relacionamento em comunhão vai se aprofundar ainda mais. O sábado é isso. Por isso que ele é um sinal. Ele marca, ele mostra verdadeiramente quem é que te santifica. Quem é que está com você durante a semana? Quem é que está moldando suas palavras? Quem está moldando seus pensamentos? Percebe? Lembra lá quando Pedro negou Jesus, né? Que uma das criadas falou assim, não, você é seguidor dele. Aí Pedro fala assim, eu não. Aí, claro que você é, sua fala te denuncia. Ou seja, mesmo que ele negasse, né, que ele falasse que não era, mas a forma de falar já denunciava. Porque ele esteve com Cristo. Então, quando você está com Cristo, a sua forma de falar te denuncia. Né? A forma de você se vestir te denuncia. Entre aspas, né? Se denuncia, eu falo no sentido de deixar evidente, né? Então, isso mostra que, realmente, a cada vez que você vai tendo mais profundidade com Cristo, mais busca, mais entrega, você tem a promessa de que no sábado, Deus vai aprofundar isso ainda mais. Ainda mais. Isso é maravilhoso. E ele diz, ó, o fato, então, é que, quando Deus instituiu o sábado, ele já havia colocado diante do homem toda a criação. E o homem podia ver Deus na criação. O Senhor, porém, queria estar mais perto do ser humano do que isso. O homem podia estudar a criação e descobrir um conhecimento sobre Deus. Mas Deus queria que o homem tivesse um conhecimento de Deus. Na criação, ele tinha condições de conhecer sobre ele. No sábado, o homem o conheceria, pois o sábado traz a presença vivificante e a presença santificadora de Jesus Cristo sobre todo aquele que realmente o observa. Portanto, sabemos que a criação estava diante do ser humano, e este podia estudar Deus na criação, e dessa forma, conhecer sobre ou a respeito dele. Mas Deus veio mais perto do que isso, e instituiu algo que revela que Deus é o que ele é.
E quando o homem descobrisse o que Deus realmente é, ele então não conheceria simplesmente sobre ele, a partir das coisas criadas, mas o conheceria a partir de seu contato pessoal com o próprio Deus. Assim, o propósito original de Deus na criação, cujo sinal é o sábado, era que o homem conhecesse Deus tal qual ele é, e o que ele é para o mundo, em e por meio de Jesus Cristo. Não é isso? Sim. Entendem isso? Sim. E o que dizer sobre esse propósito nos dias atuais? Continua o mesmo. Então, cada sábado, qual é o propósito de Deus? Quando chega hoje é sábado. Quando chega no sábado, quando Deus olha para mim e ele vê que chegou o sábado, o que ele espera que o sábado seja para mim, individualmente? Eu sei que na criação ele abençoou tudo, mas em minha vida individual, ele espera que o sábado seja o quê? Um momento de um relacionamento profundo, de busca, de intensidade, de aquilo que eu busquei durante a semana. No sábado eu vou encontrar ainda mais. No sábado eu vou encontrar ainda mais. Porque aquilo que eu busquei, Deus de presente, diz assim, ó, tome mais bênção ainda. O sábado é mais bênção ainda. Mas são bênçãos espirituais. E para eu compreender as bênçãos espirituais, eu tenho que ter uma mente espiritual. Porque se a minha mente é carnal, eu posso ter guardado até hoje 700 sábados, mas eu não vou discernir as bênçãos que Deus me envia em cada sábado, porque a minha mente é carnal. E as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então, muitas vezes a pessoa pode passar por uma situação e dizer assim, Senhor, mas eu guardo a lei, eu faço isso, aquilo, não sei por que o Senhor está permitindo isso acontecer comigo e tudo. Ou seja, ela não consegue discernir as bênçãos do Senhor. Por quê? Porque a mente não é espiritual, é uma mente carnal. Mas para a mente espiritual, se eu chego para o sábado entendendo que a lei é espiritual, então esse descanso não é eu deitar na minha cama falar o dia todo dormindo, ou eu ficar lá deitado e com o pensamento das coisas da semana. Isso não vai dar o sábado. O sábado é quando você verdadeiramente entra com a mente espiritual e está apto para discernir as bênçãos espirituais. Oh, desde que eu comecei a guardar o sábado, eu me tornei uma pessoa mais mansa. Será que eu já percebi isso? Desde que eu comecei a guardar o sábado, eu comecei a me alegrar nas tribulações. Ou será que por não perceber que essas bênçãos foram dadas pelo Senhor, a gente não se apropria delas? Desde que eu comecei a guardar o sábado, eu tenho mais desejo de ler a Bíblia. Ou seja, são bênçãos espirituais que Deus vai dando a você, mas você só pode reparar se você tiver a mente espiritual. Por isso que Jesus fala, né? Jesus fala para Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, ou seja, em outras palavras, quem não nascer de novo, não pode ver o reino. Ou seja, o reino de Deus, Jesus falou, né? A voz é chegada do reino de Deus. Então, o reino de Deus foi trazido perante os homens, né? O reino do pecado foi tirado em Jesus e foi estabelecido o reino de Deus ali em nosso lugar. Ou seja, aquilo que antes nós éramos fracos, nós éramos rudes, nós éramos intemperantes, nós éramos malignos, Jesus tirou. Então, Jesus veio estabelecer um novo reino no nosso coração. Então, isso só pode ser... Aí ele falou, Nicodemos, você não vai ver isso, Nicodemos. Você não vai conseguir enxergar essas coisas porque você tem uma mente carnal. Você não consegue enxergar essas coisas. Então, quando você nascer de novo, você vai começar a ver coisas que antes você não via. Vou dar um exemplo, né? A irmã White fala sobre, ela diz assim, né? Que se a gente olha para as coisas da natureza, por exemplo, e a gente não consegue enxergar nada naquilo, nada de belo, nada naquilo, nós precisamos ainda, né? Ter uma transformação. Eu não lembro exatamente a frase que ela usa, mas é no sentido de que se a gente olha para um cenário natural, a gente não consegue enxergar beleza naquilo, nosso coração precisa ser transformado. Por quê? Porque a natureza, ela revela a glória de Deus. Né? Ela revela várias coisas ali sobre Deus. Então, ao eu olhar para a natureza, eu preciso ter, né, aquele senso da grandeza de Deus. Como no Salmo 8, né? Se você observar o Salmo 8, ele fala, né? Quando eu contemplo os céus, né, a lua, as estrelas, a sua criação, ele fala assim, que é o homem para que dele te lembres, o filho do homem para que o visites. Quer dizer, Senhor, quem sou eu diante de um vasto universo como esse? Então, assim, a natureza levou ele a compreender isso, né? Então é isso, a mente espiritual que percebe essas coisas. Uma mente carnal não vai discernir nada disso. Ela vai guardar o sábado, ela vai separar o sétimo dia, mas aquilo não vai fazer diferença nenhuma no decorrer da semana dela. Ela vai continuar com os mesmos traços peculiares de caráter, vai continuar da mesma forma, mas se ela consegue perceber que o sábado é a presença do próprio Deus ali com ela, de forma mais íntima ainda,
e ela entende que essa presença santifica, aí sim, o sábado se torna para ela um sinal entre ela e Deus, porque é uma comunhão que ela está tendo com o próprio Criador. E aí ela diz assim, ó, deixem-lhes, agora Jones diz, né? Deixem-lhes apresentar outro pensamento sobre o assunto para ficar mais claro ainda, se de fato é necessário. O propósito original de Deus na criação está completo agora? Não. No princípio estava completo, mas está agora? Não. Não, Senhor. Quando a salvação da humanidade se completar, o propósito original de Deus estará então completo? Sim. Não podemos dizer então que a obra da salvação não é nada mais do que Deus pondo em ação e completando o seu propósito original na criação? Aí alguém fala, é a mesma coisa. Olha o que Jesus fala, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Então, a obra da salvação corresponde exatamente à obra original da criação. É o mesmo Deus, o mesmo Filho, por meio dos mesmos recursos, executando o mesmo propósito. E esse raciocínio não é o sinal desta obra na salvação, o mesmo sinal daquela obra na criação? Certamente. Assim, o sábado do Senhor corresponde exatamente ao sinal do poder criativo de Deus manifestado em Jesus Cristo por meio de sua palavra, tanto na salvação de minha alma, quanto na criação deste mundo no princípio. Gente, tente lembrar daquilo que a gente falou de Abraão. A gente vê isso na prática. Veja só, no início, o que Deus falou? Haja luz, pronto. A luz houve. Deus só falou, haja luz e a luz houve. Pronto. Então, qual foi o poder que Deus usou para criar, para trazer a luz para o universo, para a Terra? A palavra. Tinha árvore? Não tinha árvore. Deus falou que a Terra produza. Pronto. Ele só falou, aquilo aconteceu. E na minha salvação, olha o que a Bíblia fala, quem está em Cristo, nova criatura, ou seja, foi criado novamente. Nova criatura é. E para se tornar uma nova criatura, como é que Deus faz? Pela palavra também. Deus, pela palavra, lembra que a gente estudou que ele falou para Abraão, ó, você é justo. Quando Deus falou para Abraão, você é justo, a palavra de Deus, Abraão recebeu essa palavra pela fé e a palavra operou a justiça em Abraão. Da mesma forma, hoje, quando eu creio na palavra, o que a palavra vai fazer? Assim como a palavra, Deus falou, haja luz e houve luz, assim como Deus mandou haver árvores, houve frutos, houve animais, o que Deus vai fazer? Em mim, Deus vai dizer, haja justiça. E quando essa justiça houver em mim, quando a mente de Cristo houver em mim, qual a próxima coisa que vai ser realizada? O descanso. Olha que perfeição, gente. Quando Deus criou o mundo pela palavra, qual foi a outra coisa que veio logo em seguida? O descanso. E quando Deus cria uma nova pessoa, uma nova criatura, agora transforma a natureza dessa pessoa, qual é a próxima coisa que vai haver na vida da pessoa? O descanso. É por isso que em Hebreus 4 ele vai falar sobre o descanso de Deus, né? Que muitos não entraram naquele descanso por causa da incredulidade. Eles não creram na palavra. Eles não creram que eles realmente poderiam se tornar santos pela palavra do Senhor. Eles procuraram ser santos pelo que eles poderiam fazer. Não, tudo que o Senhor fez falar, faremos. Isso não é santidade. Olhar exatamente o que Deus prescreve. Oh, Deus mandou fazer isso, eu vou fazer, vou me esforçar para fazer. Não. Eu tenho que crer que a justiça vem antes disso. Deus fala e a justiça vem quando ele fala. E aí, depois que a justiça veio para mim, sem obras da minha parte, mas simplesmente porque eu criei e fui até ele pedindo essa justiça, qual é a próxima coisa que eu vou fazer? Alegrar-me. Porque a Bíblia fala que no sétimo dia Deus se alegrou. Ou seja, as obras que eu vou fazer agora, as reformas que eu vou efetuar, vão ser alegria para mim. Porque elas fazem parte do chamado descanso de Deus. Então, essas obras do pecado, eu vou deixar elas de lado, porque eu vou descansar dessas obras de pecado. Por isso que a nova criatura em Jesus, ela cessa de obrar o pecado. Ela descansa do pecado, ou seja, ela não faz mais aquilo, ela não trabalha mais para o pecado. Ela agora é uma nova criatura. Então, o sábado, o mesmo sinal na criação, é o sinal na redenção. Porque redenção é criação também. Por isso que é interessante o que Jesus fala, porque ele diz, meu pai trabalha até agora, mas Deus não tinha terminado o trabalho? Ele não tinha descansado? Então, o que Jesus estava dizendo? Meu pai trabalha até agora, quer dizer, ele finalizou a criação, mas a redenção também é uma obra de criação. Por isso que ele continua trabalhando, para transformar eu e você, em uma pessoa justa, santa, íntegra e irrepreensível. Então, antes da gente finalizar aqui, eu quero abrir com vocês o livro de Efésios, para a gente voltar mais uma vez, só para a gente ler novamente, Efésios 1.
que a gente leu esse capítulo no estudo, mas a gente retoma isso para ficar cada vez mais claro. Ele diz assim, ó, Efésios 1, ele diz assim, ó, bendito, verso 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então veja, a Bíblia fala que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E ainda assim, no sábado, ainda vem mais. Mais. Ou seja, tem bênçãos espirituais que Deus já lhe otorgou, mas é no sábado que você começa a discernir elas e você vai fruindo delas. E ele diz, mas qual é o motivo de tudo isso? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Ou seja, na velha criação, no seu velho homem, você trabalhava para o pecado. Quando Deus veio e falou a justiça para você, quando Deus disse, haja luz para você, você entrou no seu chamado, entre aspas, sétimo dia, ou seja, você descansa das obras do pecado. Você não mais vai ser aquela mesma pessoa. Por isso que quem está em Cristo, nova criatura é. E se houve uma nova criação, tem que haver também, novamente, o sábado, o descanso de Deus. Toda vez que Deus opera a criação, ele descansa. Então, o descanso de Deus é o cessar das obras do pecado na nova criação. E ele diz, no finalzinho, ele fala assim, ó, então, quando temos esse encontro com Jesus Cristo como nosso Criador e nos tornamos novas criaturas nele, qual é a primeira coisa que encontramos em Jesus? Descanso. Sim, descanso, é claro. E foi isso mesmo que ele fez no princípio. Ele descansou. Então, a primeira coisa que encontramos ao se manifestar em nós seu poder é o descanso. Que tipo de descanso? Descanso espiritual. Este é o convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 28 e 29. Aí ele diz assim, ele diz, eis que estou convosco, Mateus 28, 20. Eu estou com vocês, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. E quando Deus falou a Moisés no deserto, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso, o que a presença de Deus dá? Descanso. Então, agora que a gente encontra Jesus Cristo, nós temos agora a presença dele pessoalmente. Cada sábado nós temos a presença dele pessoalmente, mas não só aos sábados. Ele prometeu, eu vou estar com vocês todos os dias. E a presença dele a cada dia dá descanso. Agora imagine, se durante a semana já lhe é prometido esse descanso espiritual, quando chega o sábado, imagine que torrente de delícias Deus traz para nós. Se nós tivermos a mente espiritual, quanta coisa boa nós podemos fruir no sábado. Se durante a semana já é bom assim, imagina aos sábados. Coisa maravilhosa. E ele diz, o Espírito de profecia definiu santificação para nós com as seguintes palavras. Olha o que ele mais fala. Santificação é a guarda de todos os mandamentos de Deus. Não é a tentativa de guardá-los, ou a ação de fazer o nosso melhor para guardá-los, mas sim a guarda de todos os mandamentos de Deus. Nenhuma pessoa em quem Cristo não estiver completamente formado será guardador de todos os mandamentos de Deus, da forma como Deus espera que um guardador, segundo sua avaliação, faça. A imagem de Cristo deve estar gravada na alma, de maneira que, ao olhar ele para o crente, ele veja a si mesmo. Assim deve ser. A justiça de Deus em Jesus Cristo é o que nos torna justos, nos salva, nos santifica. Para nós, ela é tudo em todos. Quando temos essa justiça, e ela está na alma de acordo com a justiça, de acordo com o conceito de justiça de Deus, o que é que dá testemunho da justiça de Deus no crente em Jesus? A lei. A lei de Deus. Trata-se de uma obra que se desenvolve no indivíduo, uma obra progressiva. Essa é a obra de santificação. É um processo por meio do qual Cristo cresce ou se desenvolve no indivíduo. Quando esse desenvolvimento alcança sua plenitude, completa-se, então, a obra de santificação. Então, santificação é o quê? A guarda de todos os mandamentos de Deus. Quando uma pessoa diz que ela está no processo de santificação, significa o quê? Ela ainda não guarda a lei por completo. Ela ainda tem brechas na vida dela que Deus precisa remover, Deus quer remover, então ela ainda peca em algumas coisas. Aí diz, mas à medida que Cristo vai se formando nela, Cristo vai se desenvolvendo dentro dela,
chega um momento em que Deus olha para a pessoa e vê o mesmo caráter de Jesus Cristo. Aí ele diz, quando chega nesse ponto que Deus olha para a pessoa e vê o mesmo caráter de Jesus, ele olha e vê a imagem de Jesus ali naquela pessoa, o que é que acontece? A obra de santificação está completa. Se vocês podem ver isso em Efésios 4, que ele fala, né? Você chega à estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Quer dizer, a estatura de caráter de Cristo é a mesma da que a pessoa alcançou. Por isso que tem uma visão da irmã White, agora eu não me lembro agora qual livro, mas ela fala assim, que ela teve uma visão, né? Onde as pessoas iam passando e o anjo estava com a cana de medir. Aí o anjo media a altura das pessoas. E aí o anjo falava assim, não, você não alcançou a estatura de Jesus, você alcançou a sua estatura. E não é essa que requer para entrar no céu. Então, assim, não é a nossa estatura, não é o quanto a gente pode fazer. Não. A lei, lembra que a gente falou sobre isso alguns estudos atrás? A lei nunca vai lhe pedir a sua obediência. A lei nunca vai lhe pedir o quanto você pode ser bom. A lei requer a justiça de Deus. E só Cristo tem ela. Ou seja, a lei só vai reconhecer o seu caráter se o seu caráter for o mesmo caráter de Jesus. Se você for uma pessoa boazinha, uma pessoa tranquila, mas se não houver pecados ali, acariciados, aqueles pecados secretos, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Mas você não vai estar semelhante a Jesus. E a lei vai olhar para você e vai dizer assim, não, eu nunca lhe pedi a sua bondade, eu nunca lhe pedi as coisas que você faz de bom, eu só lhe pedi uma coisa, que é o caráter de Jesus Cristo, só. Então, é isso que o sábado é destinado para fazer. Se nós precisamos ter o caráter de Jesus Cristo, para eu ter o caráter de alguém, para eu me parecer com alguém, eu tenho que ter o quê com aquela pessoa? Intimidade. Intimidade. Então, nós precisamos ter essa intimidade com Jesus. Porque para ter a mente de Jesus, eu preciso ter o próprio Jesus comigo. Caminhando com ele. Tempo de oração, tempo de estudo da Bíblia e do Espírito de Profecia. Tudo isso vai me levar a ser parecido com Jesus. Né? De forma que as pessoas vai ser notório, as pessoas vão olhar e vão ver isso. Não tem como negar. Por mais que a gente negue com a boca, mas os atos em si vão demonstrar que aquela pessoa realmente é uma cristã. É uma seguidora de Jesus. Então, o sábado, gente, tem esse desígnio. O sábado tem o desígnio de, se você está buscando durante a semana, se você está ali se aprofundando em Deus, conhecendo Cristo, quando chega no sábado, Cristo é assim, ó, eu vou lhe dar mais de mim agora. Você vai me conhecer mais. Vai ter mais de mim. Se você me conhecia já, se você me conheceu mais ainda durante a semana, hoje vai ser mais. Louvado seja Deus, né? Que coisa maravilhosa. E aí, no final, aqui ele fala assim, ó, mais outro pensamento, ele fala assim, ó, considerando que o sábado é o sinal do que Cristo representa para o crente, será que podemos dizer que este terá pleno conhecimento do significado do sábado, sem antes ter pleno conhecimento do que Cristo é? Não. Assim, quando a mente estiver completamente imbuída do conhecimento de Deus em Jesus Cristo, essa mesma mente terá também pleno conhecimento do sábado. Mas o sábado é o sinal do que Deus é em Cristo. E quando a mente tiver plena percepção desse fato, o que é isso senão a imagem de Deus, o nome de Deus na mente do crente, ou seja, o selo do Deus vivo por meio do sábado do Senhor? Vocês percebem então que todo o desenvolvimento do assunto, toda a linha de raciocínio, nos conduz precisamente a esse ponto? O sábado, como é em Jesus Cristo, e como o crente o observa, ele unicamente é o selo do Deus vivo. A mera guarda do sétimo dia da semana não é o selo de Deus. Cristo, conforme este se reflete no sábado bíblico, por meio do sábado do Senhor e nele, Cristo na mente e no coração do crente, como a imagem de Deus concluída, isso corresponde ao selo do Deus vivo. É assim que se pode dizer que o nome do Pai está escrito nas frontes do servo de Deus. Que coisa maravilhosa! Então veja, por isso que o Espírito de Profecia fala assim, ó, nem todos que guardam o sábado serão selados. Por quê? Porque muitas pessoas estão reservando o sétimo dia, mas ela não entendeu ainda que o sétimo dia foi colocado por Deus e retirado, ou seja, santificado, para quê? Para que o dia do sábado fosse um dia que você tivesse ainda mais plenitude de Cristo. Para que você, durante a semana, buscasse de tal forma que no sábado vai ser ali a amplidão. E aí você, no sábado, você vai ter mais desejo ainda de se parecer com Jesus. E aí você vai iniciar a nova semana ali com mais desejo ainda, com mais busca, mais buscando. No próximo sábado, tome mais. E aí você vai durante a semana de novo. Quando chegar no próximo sábado, mais ainda. Até o ponto de que você está se aprofundando tanto que Deus já olha para você e fala assim, ó, ele aí está semelhante a Jesus. O anjo vai medir o seu caráter, vai medir o caráter de Jesus e dizer assim, ó,
tá equivalente. Esse aí pode entrar. E aí você recebe o selo de Deus vivo. É assim que o sábado se torna um selo em nós. Não adianta eu só pregar contra o domingo, dizer que não deve guardar o domingo, o selo de Deus é o sábado. Não. O selo de Deus está ali presente no sábado, mas é quando tem uma verdadeira comunhão e relacionamento com o próprio Deus. Não basta tirar o sétimo dia. Tirei o sétimo dia, estou tranquilo agora, que agora eu já recebi o selo. Não. O selo é aquela comunhão que você tem com Jesus, de forma que os anjos vão olhar para você e vão dizer assim, rapaz, esse daí reflete o mestre. Esse daí já tem o céu. Por isso que Enoque foi levado, né? Porque todo dia Enoque ali, ó, buscando. Deus olhou para ele e falou assim, rapaz, você já vive como se você estivesse aqui. Pode subir. Deus aí mandou buscar Enoque. Por quê? Já estava vivendo como se estivesse no céu, já refletia perfeitamente a imagem de Jesus, mesmo em nossa natureza. A glória do evangelho você consegue perceber na vida de Enoque. Porque Enoque já andava aqui, ó, mas ele não estava nem aí para as coisas do mundo, ele só queria Cristo. Ele fazia as coisas ali, mas o tempo dele era com Cristo. O sábado era um deleite para Enoque. Então, ele se aprofundou, até o ponto de Deus olhar e dizer assim, esse daí já pode entrar. Olha que coisa maravilhosa. A mesma coisa somos nós. Deus deseja fazer isso conosco, né? A gente está aqui, mas nós refletimos, os anjos olharem para nós e verem a essência de Jesus, verem a imagem de Jesus, a mente de Jesus, de forma que nós iremos passar pelas situações, nós iremos reagir às situações da mesma maneira que Jesus reagiria. Da mesma maneira. Por quê? Porque a gente já conhece ele tanto. E a gente não conhece só sobre ele. Isso é muito importante. Uma coisa é você conhecer sobre ele. É você saber o que está escrito em Gênesis, em Mateus, Marcos, Lucas, João. Você pode ser um extremo doutor sobre isso. Ou seja, você conhece sobre, mas você pode não o conhecer. Como vai acontecer com muitas pessoas. Na Bíblia fala, né? Que as pessoas vão dizer, olha, Senhor, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo outro, expulsamos demônios. Ele fala assim, eu não vos conheço. Ou seja, conheceram sobre ele, mas não conheceram ele. Não conheceram ele. Só ouviram falar sobre ele, né? Falaram sobre ele, da história dele, mas ele, enquanto pessoa, enquanto indivíduo que santifica, eles nada sabiam sobre esse Jesus. Então nós precisamos conhecer Jesus da maneira como ele é e olhar para o sábado como isso, como esse encontro verdadeiro que o próprio Deus designou que fosse. E aí, por fim, eu quero ler aqui com vocês esse texto que está na página 270, no finalzinho. Está na página 270 e 271, que ele fala assim, ó. Aqui está o cerne da questão, ou seja, aqui está o ponto principal, ele diz. O sábado tem em si a imagem viva de Jesus, bem como sua presença. Ele a colocou ali. Ele a colocou ali em favor do homem. E todo aquele que crer em Jesus Cristo encontrará sua presença nesse dia. Além das bênçãos que o crente já recebe de Deus, há uma bênção adicional do Senhor reservada para ele ao ele adentrar o dia de sábado. Não importa quanto da presença de Cristo já esteja nele, ao adentrar o dia de sábado, o crente recebe uma presença adicional de Cristo. Ele tem consciência disso. Não importa quanto do descanso do Senhor uma pessoa esteja desfrutando. Quando ela recebe o sábado, que é o sinal daquilo que Cristo é para o crente, e encontra nele a presença de Cristo, ela há de receber um descanso adicional do Senhor. Não importa o quanto da santidade de Cristo que uma pessoa tem, quanto ela entra nas horas do sábado, mais dessa santidade se manifesta nela, por observar esse dia no temor de Cristo e pela fé nele. Não importa se essa pessoa estiver completamente santificada e não restar nela nada do eu. Esse dia lhe revelará ainda mais do maravilhoso conhecimento e do poder santificador e sempre crescente que há em Jesus Cristo, para com aquele que nele crê. Gente, isso é muito maravilhoso. Isso chega a queimar o coração, né? Por quê? Mesmo que você já seja uma pessoa que realmente já está, assim, vivendo na sua vida, né? A vitória sobre o pecado, aquelas coisas que você era antes, você já não é mais, aquela disposição egoísta que você tinha, Cristo já tirou, aquela coisa de ser raivoso, Cristo já tirou, mesmo se você já está progredindo, né? De forma bem avançada na vida cristã, quando chegar o sábado, você vai conhecer coisas que ainda não conhecia. Vai ter coisas que Deus vai lhe revelar que você ainda não sabia. E isso pode ser todos os sábados, gente. Então, isso nos mostra que quanto mais a gente buscar durante a semana, mais profunda vai ser a nossa experiência no sábado. Gente, isso é maravilhoso. Então, que com esse entendimento, né, desse sermão 20, né, que é isso que se torna, essa é a verdadeira guarda do sábado, esse é o verdadeiro significado, não é só separar um dia na semana.
Então, que pela graça de Jesus Cristo, né, o Senhor nos habilite a verdadeiramente não só retirarmos um dia na semana para descanso nosso, mas que a gente entre nesse descanso, porque é esse descanso que Hebreus 4 fala, que o povo não entrou. O povo não entrou nesse descanso, mas que a gente entre nesse descanso, porque o descanso está aí. Todo sábado Deus nos dá a oportunidade de entrar nesse descanso. Então, que nossa vida seja um eterno descanso, né? Para que a gente possa descansar em Cristo, descansar na promessa, saber que quem cria as coisas é a palavra, deixa a palavra criar. Nossa parte é acreditar que o que a palavra falou, ela vai cumprir. E que no sábado a gente tenha essa disposição, esse entendimento. Gente, os sábados, depois que a gente leu isso, né, depois que a gente vê isso aí, os sábados se tornam tão mais deleitosos, tão maravilhosos, porque você sabe que é a presença pessoal de Jesus com você. Ele está ali para lhe ensinar. Assim como ele fazia com Adão e Eva, a gente fala assim, no Éden, Deus vinha conversar com ele. Não, ele vem hoje ainda. Ele vem até hoje, só que a gente muitas vezes não percebe. Então ele está vindo aqui até hoje. E ele está aqui conosco nesse momento. E que Deus nos abençoe, que tenhamos uma mente espiritual para enxergar isso. E a gente viver isso na prática. Né? Isso acontece em cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração então para finalizar? A gente passa para os comentários no final. Oremos juntos. Nosso bom Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus, por não só dar os dias da semana, mas também nos dar o dia de sábado, Senhor, que é um dia tão maravilhoso, Senhor, um desfrute tão grande. Obrigado, Senhor, pela sua infinita graça de nos perdoar os pecados, também nos dar a santificação pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz, Senhor, que se nós verdadeiramente desviarmos o pé de profanar o sábado, nós nos deleitaremos no Senhor, meu Deus. Nós te agradecemos por tudo isso, meu Pai. Que o Senhor continue conosco nesse final de ano. Estamos prestes a finalizar o livro, mas o Senhor até aqui tem nos ajudado, nos feito compreender tantas coisas maravilhosas, Senhor. Nós te agradecemos desde já por tudo, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.